Por causa do bullying e da xenofobia que ele sofria na escola japonesa, um estudante coreano cometeu suicídio. Ela demorou 30 anos para escrever esse livro, porque ela queria que se tornasse historicamente perfeito, sabe? Ela queria que desse pelo menos jus aos imigrantes coreanos, e é muito emocionante, gente. O que dizer sobre esse livro, cara? Pachinko, ou Pachinko, da autora Min Jae-lee, ou Lee Min-jin, é um livro sobre a história de uma família que é imigrante durante um século inteiro no Japão. A autora desse livro, ela teve a ideia de escrevê-lo quando ela estava no final da faculdade, que ela viu uma palestra de um pastor em que ele disse que, por causa do bullying e da xenofobia que ele sofria na escola japonesa, um estudante coreano cometeu suicídio. Isso abalou ela de uma forma tão grande que ela meio que teve essa vontade nela de escrever sobre a imigração coreana, no Japão especificamente. Mas no livro também citam algumas outras imigrações nos Estados Unidos, coreanos nos Estados Unidos. Também tem uma pequeníssima parte que fala dos coreanos no Brasil, que não diz muita coisa, mas é legal. É legal saber que o Brasil tá lá, mas enfim. Basicamente conta a história de Sunja. Sunja é uma menina de classe média, vamos dizer assim, que ela trabalha na pensão com a mãe, enquanto a Coreia ainda está sob o domínio do Japão. Lá, ela conhece um cara super rico, mais velho do que ela, e ela meio que se apaixona por ele, e daí ela fica grávida. E ela, quando conta pra ele, descobre que ele, na verdade, é casado. What the fuck? Ele oferece, tipo, dar todo o apoio financeiro pra ela, mas que ele não poderia se casar com ela, mas que ele estava apaixonado por ela e toda aquela baboseira que a gente já sabe que vai ser, né? E aí ela não quer saber dele, ela fica muito pé da vida e manda ele catar coquinho, e é isso. Aí ela vai, conta pra mãe, né? E aí a grande preocupação é como ela vai viver a vida com a reputação dela manchada dessa forma, porque se as pessoas descobrirem que ela tá grávida sem estar casada, e principalmente grávida de um homem que já está casado, a reputação dela vai ser péssima. Mas, felizmente, um pastor que se hospeda lá na pensão dela, ele descobre que ela tá grávida e resolve se casar com ela pra, né, dar um sobrenome pro filho dela, porque naquela época, se a criança não tinha pai, não dava sobrenome. Só que, felizmente, uma bela noite na pensão, elas receberam um pastor lá que só tava de passagem. Só que ele acabou ficando mais tempo lá porque ele teve um ataque de tuberculose. Então, ela resolve acolhê-lo e tal, e ele fica muito grato, descobre que ela tá grávida e oferece um casamento, sabe? Tipo, fala, você pode se casar comigo se você quiser e tal, e aí eu dou um sobrenome pro seu filho, trato ele como se fosse o meu filho mesmo. E ela aceita, óbvio. Só que ele está indo pro Japão morar lá, tentar a vida lá. O irmão dele já está lá com a mulher dele, aí é óbvio que ela vai junto. Só que, de certa forma, a vida dela, comparada no Japão, comparada com como era na Coreia, piorou, porque vida de imigrante nunca é fácil em lugar nenhum. E daí não só ela, mas todos os integrantes dessa família sofrem xenofobia, e mostra também todos os esforços que eles têm para conseguir conquistar uma vida digna, e também em conjunto e família, tudo. Sabe que bem aquele esquema de juntos vamos longe, assim. Basicamente, os personagens principais da história é a Sunja e os filhos dela. 3 pontos de vista que eu acho que devem ser os principais, assim, da perspectiva dos coreanos e como eles lidam com todo o preconceito que eles sofreram no Japão. E como eles tentaram vencer tudo isso e crescer na vida, ou pelo menos ter uma vida digna, né? Então, é uma história muito emocionante, eu chorei demais. Tem alguns momentos que eu achei que não tinha necessidade de introduzir certos personagens. Tem certos momentos, assim, que o livro conta a história de vida de um personagem que não vai ter nenhuma relevância na história, que ele só vai aparecer uma vez. Mas a intenção da autora não é contar apenas a história da Sunja e dos seus filhos, é contar a história da imigração coreana. E então, é um livro de 500 páginas,
muito bom e muito rico culturalmente. E Pachinko. Pachinko é um jogo de azar, vamos dizer assim, que é a forma como muitos coreanos conseguiram ganhar dinheiro e progredir financeiramente. Jogos de azar são meio que contra a lei no Japão, mas eles conseguiam meio que driblar essa lei e tentar fazer com que o negócio dê certo. Muitas pessoas também tinham preconceito com as pessoas que cuidavam dos negócios de pachinko. Pachinko. Também mostra um certo momento em que, inclusive, mesmo os filhos dos coreanos que nasceram no Japão, eles não são vistos como coreanos, eles são vistos meio que uma... A sensação é como se eles não tivessem uma pátria, porque mesmo se eles próprios voltassem para a Coreia, eles seriam tratados como japoneses, porque eles não falavam muito bem sua língua materna, vamos dizer assim, mas eles falavam muito bem japonês, só que eles não têm nem sequer o visto de cidadão japonês, eles tinham o visto de coreano. Então eles não eram meio que aceitos em lugar nenhum. E isso prejudicou muito emocionalmente e mentalmente vários coreanos lá naquela época. E mostra também esse lado. É muito emocionante. Eu chorei demais em todos os momentos desse livro. Todos os momentos. Se você gosta de história, Pachinko é uma ótima indicação. É muito interessante. E é isso. Eu acho que eu não vou nunca saber expressar o quanto que eu gosto, o quanto que eu amei essa história. Ele realmente se tornou um dos meus livros favoritos. Eu queria ler uns outros livros da autora. Ela demorou 30 anos para escrever esse livro, porque ela queria que se tornasse historicamente perfeito, sabe? Ela queria que desse pelo menos jus aos imigrantes coreanos e é muito emocionante, gente. Sério. Ele começa em 1900 e vai até 1989 e então passa pela Segunda Guerra, né, inteira. Esse livro realmente se tornou uma das minhas leituras favoritas de todos os tempos, assim, é o meu livro favorito, tá lá no top 3, assim. E é isso, galera, se inscrevam no canal, me sigam nas minhas redes sociais, Instagram e Twitter, e é isso. Obrigada.